E nós estamos para mais um movimento aqui no Conversa de Corredor. Agora eu vou contar uma historinha para vocês. Eu cheguei aqui em 96 e uma das incumbências que me passaram de cara foi trabalhar com a rádio da universidade. E lá nós colocamos um programa no ar. A diretora era a Sandra de Deus, que era inclusive produtora na Rádio Membuí, Santa Maria, e a professora Sandra de Deus assumiu a pró-reitoria de extensão. E na pró-reitoria, pela rádio da universidade, eu venho a ter um convite para montar um programa chamado Saúde Coletiva. Depois, inclusive, o próprio e-mail do programa passou para o curso de saúde coletiva. Mas aí eu tenho uma satisfação de que a minha primeira bolsista da rádio da universidade hoje é uma grata lembrança que a gente tem, uma felicidade em recebê-la, professora Michele Assis, a nossa primeira bolsista lá na rádio da universidade, um trabalho que fazíamos, né, pela área da saúde, da prevenção, educação em saúde, enfim. Professora Michele Assis, quantos anos dentro desses 75 anos da Escola de Enfermagem? Olha, dos 75, no mínimo aí 22 anos, né, que eu pude atuar. Então a minha primeira bolsa, né, de lá, acho que eu entrei em 99, foi o meu vestibular, né, entrei em 99, digamos que ali nos anos 2000, né, então dos anos 2000 para cá, participando, entrando, conhecendo a universidade. E essa bolsa, então, onde foi o primeiro local onde eu pude conhecer melhor, né, a escola de enfermagem, foi atuar na rádio, porque também para poder a gente dissipar, né, as coisas assim, que a gente se desenvolvia dentro da escola para todo o campus da universidade. Então, hoje, né, de novo, assim, também te agradecer, né, por aquela oportunidade naqueles anos atrás, né, e hoje somos colegas. Então Que é um coisa boa, prazer muito bom. estar aqui, né, te agradecer essa oportunidade, esse convite. Nós estávamos falando um dia desses com o professor Márcio e ele falou um termo que eu já tinha pensado antes de iniciar a programação com ele. Eu tinha pensado no termo forasteiro, né? Até porque ele é capixaba, veio lá do Espírito Santo. Só que aí tem outras surpresas. Essa jovem também é forasteira, da mesma forma que eu vim de Santa Maria do Coração do Rio Grande para URGS em 96, mas essa professora é paranaense. Conta um pouquinho essa história, professor. Bom, então a minha família, os meus pais, avós, são todos do Paraná, né? E na época, então, a minha avó morava em Ivaiporã, né? Então, No oeste do no Paraná. oeste do Paraná. Ela hoje já faleceu, mas eu tenho meu avô que é vivo ainda, tem 93 anos. Eles residem em Londrina, então seguidamente eu vou até Londrina. Acho que nós temos um colega também que é paranaense de Londrina, é a chamada Terra Vermelha, né? Então a terra lá é muito bonita, é vermelha mesmo. E então a gente tem esse vínculo lá, né, onde eu passei muito tempo da minha infância convivendo com meus tios, os meus avós. Tenho uma prima de segundo grau que é enfermeira, já foi diretora de uma faculdade em Londrina. Então essa história, assim, eu carrego comigo, né? Essa origem, assim, né? Esse vínculo com os meus avós, com os meus tios, primos de todos, dos dois lados da família, paterno e materno. Então é muito bom, é algo assim que eu tento também transmitir para as minhas filhas, né? As origens, assim, da onde a gente vem. Acredito que poucas pessoas sabem, embora eu tenha a minha origem lá, eu depois dos 11 anos, então, que a gente fixou residência aqui no Rio Grande do Sul, onde então eu fiz o ensino fundamental, ensino médio, e ingressei então na faculdade, né, na URGS, então, em 1999. Mas uma coisa bonita da história da professora Michele é de que tem exemplos profissionais, e uma das coisas que a gente Sim. está destacando especialmente é que esse programa ele é aberto a
comunidade em geral, mas a gente também tem um cuidado muito especial com os estudantes. E esta busca de informações, de exemplos, também é para enriquecer o pessoal. E aí vem a história de vida da professora Michele. Como é que essa história de se formar e sair todos os dias de madrugada, né, para trabalhar de Porto Alegre a Tabaí? Todo mundo já viu falar naquela história da rodovia, né, Tabaí-Canoas. Sim. Mas em Tabaí, no município de Itabaí, existia uma unidade de saúde. Exatamente. E a recém-formada, então, iria todos os dias viajando para lá. O pessoal não imagina essas coisas, né? Não imagina. Mas tem gente saindo daqui para uma série de cidades aí das proximidades. Porque a gente acha que a gente se forma e vai trabalhar, assim, por exemplo, no Hospital de Clínicas diretamente, né? Que na época era o meu sonho, mas anos depois que eu consegui realizar o meu sonho, a minha primeira oportunidade foi em Itabaí. E lá, então, além do desafio, né, da viagem, do transporte em si, eu tive o desafio de ter agendas para atendimento, né, agenda de coleta de CP, agenda de visita domiciliar, agenda de grupos, né? Então, eu jamais imaginava trabalhar nessa área, né, que a enfermagem oportuniza, e foi sim o meu primeiro desafio. E aí, claro, como no fundinho, assim, o meu sonho era a área hospitalar, né, eu acabei daí em 2 anos depois, voltei para ser chamada e trabalhar como pesquisadora na área de cardiologia, daí no Hospital de Clínicas. Daí eu fui voltando à minha inserção, à minha origem, assim, da onde era o meu sonho de trabalhar, né? E aí foram, então, dali de Umar eu trabalhei em vários locais, assim, acho que eu poderia ficar 3 horas, só contando assim, a história da vida, só te contando, né? de todos os lugares que eu trabalhei. Então, além de Itabaí, depois eu trabalhei em Gravataí, trabalhei em Cachoeirinha, e, né, e trabalhei concomitante depois, quando eu ingressei como enfermeira concursada no Clínicas, que foi em 2007, né? Então, assim, é uma história longa, assim, né, que eu acho que é isso, a gente, estando nos lugares, vão abrindo portas, assim, oportunidades para a gente conhecer, para a gente se desenvolver, né? E não se pode perder essas oportunidades de troca, né, Isso professor? segue, né, a vida é isso, né? A vida é isso. Professora, Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica é o DENC, É o né? DENC. O Departamento Isso. 01, todas as disciplinas que começam com o Isso. código 01, Isso ENF mesmo. 01, são as disciplinas do DENC. Mas até lá teve uma trajetória anterior. Sim. Como é que vem a história do mestrado em cardiologia, depois do doutorado em ciências da saúde? Como é que é essa construção da pesquisadora? Acho que é até interessante falar isso. Na verdade, em seguida que eu colei grau, eu tinha, assim, eu gostava, assim, da questão da docência. Então, na sequência, eu fiz o curso de licenciatura aqui na URGS, né? Então, aquilo ali despertou essa veia, assim, pela docência, né? E o trabalho também, depois que eu saí de Itabaí, essa vivência na pesquisa clínica em cardiologia, daí uniu, então, a vontade e o desejo de trabalhar também como pesquisadora. E ali, então, abriu porta para eu fazer um mestrado em cardiologia, né, na URGS. Na época, a professora Eneida Rabelo, né, hoje que é diretora de enfermagem no Hospital de Clínicas, foi a minha co-orientadora. Então foi uma porta imensa, assim, que se abriu para esse meu viés de docência e também de pesquisadora. Então, com essa experiência, eu também iniciei como professora no Unilassalle, em Canoas. Então, participei da pós-graduação, da graduação dessa universidade, a qual eu sou muito grata, assim, né? Dei várias disciplinas, né? Ministrei várias disciplinas voltadas para o adulto, também de TCC, enfim, no Unilassalle. Então, sou muito grata a essa universidade, foi uma experiência bem importante. E aí, então, na sequência, o próprio La Salle exigia, na época, queria passar de centro universitário para universidade. Eles cobraram muito a formação de doutor. E aí, então, eu fui atrás. Na época,
além de ser professora no Nila Salle, eu era enfermeira no Hospital de Clínicas e aí desenvolvi o doutorado na área de ciências médicas, na área da nutrologia, né, na área do suporte nutricional. Então, a minha formação como pesquisadora vem dessas duas formações, assim, né. E aí, quando concluí o doutorado, pude assumir essa parte da pós-graduação no Nila Salle em Canoas, que também foi bem importante, assim. E aí, quando o La Salle me demitiu, né, porque essa questão das universidades privadas foi um baque para mim, foi em 2017, aquilo ali foi um baque, mas também me impulsionou para os concursos. Então, no total, eu fiz 5 concursos para docente, acho que 3 na URGS, 2 na UXPA, e aí até que em 2021 eu, né, obtive essa aprovação que foi bem suada, bem concorrida e ao final a realização de um sonho, né, de retornar à minha casa de formação, né. Então é isso. Professora, 75 anos da Escola de Enfermagem, Sim, esse retorno esse também retorno. há 20 anos, né? Como é que se dá a convivência hoje da professora Michele Assis olhando para aquela outra Michele que chegava aqui? É uma evolução muito grande, porque eu penso que aquela Michele que entrou era muito mais jovem, imatura, inexperiente, né? Mas de certa forma, assim, eu vejo como uma gratidão, assim, pela escola ter me aberto, assim, esses horizontes e essa oportunidade de se tornar uma enfermeira, né? Tão feliz como eu sou e hoje poder transmitir isso para os alunos e também participar na formação dos novos enfermeiros, isso para mim assim é muito emocionante, sabe? Fico muito grata. A gente tem a destinação aqui de conversar muito com estudante, professora, até para citar esses exemplos, essas citações, né? Quando a gente tinha, e aqui não estamos tão longe, né? A professora acabou de referir a história da licenciatura, nós tínhamos a opção, terminada a graduação, até se podia fazer junto com os semestres finais, ou a licenciatura ou a saúde pública, que era o que se chamava de habilitação. Né? Era o início de pós-graduação em que se sairia. Eu também vivi isso, eu fiz essa escolha na época pela licenciatura, e um dos caminhos que talvez até nos aponte uma certa saudade, né, professora? Com certeza. Pelo preparo que se tinha para conteúdos de didática, focados, especialmente, né? A estrutura de todas essas coisas, até porque os licenciados é quem teria o encaminhamento para direcionar a formação do técnico de enfermagem do auxiliar. Exatamente. Né? E de uma certa forma, hoje a gente já tem o pessoal com uma qualificação maior, já mestrado, doutorado, né? Atuando também nesses campos. Mas em si existe aquele desejo de que a pessoa também está buscando a licenciatura, ou seja, eu vou me formar, organizar a carreira para ser professor, para ser professora. Fala um pouco mais disso para cada um. É bem lembrado, professor Gilmar. Realmente, assim, essa oportunidade da licenciatura de fato, hoje não temos mais, mas ali eu vejo que dá um aprimoramento, assim, para a gente poder ter as ferramentas, né, para docência, para ver os aspectos de aprendizagem, né? Então essa experiência, assim, que como o senhor disse, assim, gera saudade, né? E que bom que eu tive, que o senhor teve também na parte da saúde coletiva, ela foi uma chave bem importante para esse viés, né? Para essa linha que hoje eu atuo na docência. Tanto é que depois do mestrado eu queria ser professora. E até, né, comentando ali, eu fui professora substituta também do DENC na disciplina de adulto 2, então, né, fui colega da professora Ana Portela, né, então eu dividia o ambulatório da dor do Hospital de Clínicas para desenvolver as práticas dessa disciplina.
Então, isso, né, até agora, uma saudade também, né, de toda a vivência com a professora Vera Portela, né, que foi incrível, assim, então, desenvolver as práticas naquele ambulatório da dor, conhecer um pouco mais do ensino, da aprendizagem. Isso foi em 2011, foi em seguida que eu terminei o mestrado. Mas então veja que a experiência da licenciatura, a formação no mestrado e a culminância como professora substituta, isso tudo é uma base muito boa assim para estar hoje, né, como professora, assim. Então eu só tenho a agradecer, assim. Outras colegas, né, a professora Sônia era dessa disciplina, a professora Maria Luísa, que agora se aposenta, faz há pouquinho tempo se aposentou. Então foram a professora Sônia que segue, né, conosco no departamento. Então são trocas, né, que certamente assim solidificam a nossa experiência, nosso trabalho, né? Professora, então, de um certo modo, não estão errados aqueles alunos que entram no curso e já pensam que podem ser professores. Ah, pois Tem que então. fazer um treinamento, currículo, uma Tem que fazer um busca treinamento, de mas formação, professora. Gilmar, eu acho bem interessante a tua pergunta. Eu acho que tem que ter a formação para docência, mas a prática assistencial como enfermeiro, ela precisa ser concomitante. Eu acho que essa formação, essa experiência no currículo, na trajetória dos alunos que aqui, né, sairão formados, ela é uma condição, não sei se vem antes ou depois, mas ela precisa existir em algum momento da formação, né? Então, assim, a minha experiência como enfermeira de urgência e emergência, né, em Gravataí, como enfermeira de saúde do escolar lá em Itabaí, depois 14 anos como enfermeira no Hospital de Clínicas, eu acho que atreladas à formação e à licenciatura, elas se complementam, assim, né, para ter uma boa troca com os alunos, né? E se aqui eu puder deixar um recado assim para os alunos, eu acho que precisam sim pensar na formação, mas pensar na prática assistencial como enfermeiro, isso é um divisor de águas, assim, acho que é bem importante. Eu tenho uma experiência de vida, né, que começa para essa questão da prática, de voltar-se à prática, dentro da linha assim de se buscar estágios complementares voluntários, né? E aí Sim. eu me lembro, professora Maria Luísa, que tu falas, é minha contemporânea, Sim. assim como Anne Marie, né, da Faculdade de Enfermagem de Medianeira, em Santa Maria, né, Olha a só. FACEM, que também está de É aniversário nessa mesmo. época agora. E uma das coisas que a gente fez desde o quarto semestre, eu me lembro, a gente nunca mais utilizou assim um período de férias inteiro. Sempre se reservava uma quantidade de horas Sim. para realizar estágios. E Perfeito. aí eu fui buscar outros conhecimentos, né? Por exemplo, de se atuar com comunidade, de se buscar com os Exatamente. profissionais a vacinação no interior, quer dizer, é tão Exatamente. carente a vacina pelos segmentos do Estado, que agora já são municipalizados, que existem projetos, existem possibilidades. Mas a professora Michele dá aula de adulto 1 e de sistema de informação e registro. O que é adulto 1? Antes tem fundamentos, tem Sim. adulto 2. Como é que é isso, Então, professora? pegando a linha, né, das disciplinas do DENC, né, da Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgico, a gente começa no primeiro semestre com a disciplina de fundamentos, né, onde ali se resgata, assim, um pouco da história da enfermagem, enfim, alguns procedimentos básicos, e aí no quarto semestre, então, na disciplina que eu atuo com mais outros colegas, então, para a gente poder fazer as divisões dos campos de prática, né,
nós então auxiliamos, né, os alunos a colocar em prática os procedimentos básicos da enfermagem, desde higiene corporal, a preparo e administração de medicamento por todas as vias e os procedimentos de enfermagem, né? Nessa disciplina nós temos uma modalidade de ensino-aprendizagem que é a de caso de papel, onde a gente traz casos reais de pacientes em atendimento e revisamos as questões teóricas e depois desenvolvemos com os alunos a questão prática de cada procedimento do enfermeiro. Então, sondagem vesical, sondagem de alívio, punção periférica, preparo de de medicamentos, punção venosa. Então, é uma disciplina com uma carga horária bem significante e que a gente diz assim que é o divisor de águas, né? É a disciplina onde o aluno que vem de toda aquela bagagem, né, com as disciplinas mais teóricas e básicas, anatomia, fisiologia, micropatologia, em adulto 1 ele vem, agrega tudo isso e coloca em prática, né, o que o enfermeiro realiza, assim. Então eles, né, a gente desempenha nas unidades do Hospital de Clínicas, então unidades cirúrgicas, unidades clínicas, e eu divido o meu campo de estágio, né, o campo junto com a professora Margarita, né, que deve ser uma contemporânea e sua de tempo de escola de enfermagem, e a gente então vai com um pequeno grupo de alunos para a emergência do Hospital de Clínicas, que é outro local muito significante, importante para formar esses alunos, né. Uma das coisas importantes para as pessoas também terem essa ideia é o fato de que o aluno ele é preparado, é um movimento de formação, então existem etapas, né? Exato. Porque uma das coisas essenciais, assim, nós não estamos trabalhando com instrumentos, com máquinas, com equipamento, Exato, com a gente ser está trabalhando humano. com o ser humano, Exato, né? A pessoa exato. que sente, a pessoa que está ali, Sim, né? ela Vibrante, né? ela vai absorver aquilo ali também muitas vezes no seu tempo, né? Então ela vai ter experiência lá de fundamentos, né, da coletiva, e aí vai chegar na disciplina que hoje eu estou e vai seguindo, né, adiante nas etapas do curso. Eu queria pegar um gancho, professor Dilmar, do que o senhor falou, dos períodos de férias, né? E me lembrei da minha época de estudante, dos meus períodos de férias. Então eu fazia semelhante ao que o senhor mencionou, que era aproveitar os períodos de férias para me experienciar. Então eu fazia os cursos de capacitação de férias, né? Então os PICAFs. Então deixar esse recado aqui também para os alunos, aproveitem esse período para fazer uma imersão, para aprofundar o que a universidade, o que o curso tem as suas etapas preconizadas, mas aproveitar as férias para intensificar essa vivência como, né, o fazer do enfermeiro, o trabalho do enfermeiro. O que é efetivamente o PICAF, né? Porque existe uma Tá. série de outros estágios, não apenas no Hospital de Clínicas, mas também em outros segmentos, outras bolsas, né, professor? Exato. O PICAF é uma modalidade para formar alunos que estão em formação no período de férias. Então, várias áreas do Hospital de Clínicas abrem essa modalidade, que é um programa institucional para, no período de férias, os alunos ali desenvolvem um mês, escolhem, né? Eu quero fazer na unidade clínica, na unidade cirúrgica, numa área da emergência, por exemplo. Então, é uma oportunidade, né, de 120 horas de um mês para o aluno intensificar. E, claro, tem outras milhares de oportunidades, né, que os alunos também devem ficar atentos. Então, são as atividades de extensão, como aquela que eu desenvolvi com o senhor na rádio da URGS, mas nós temos vários projetos de extensão, atividades de iniciação científica, atividades como monitores, né, que são atividades de ensino. Então, eu digo que o aluno tem várias oportunidades de ensino, extensão e iniciação científica, que é a área de pesquisa, né? Então, tem que aproveitar, né, todas essas portas aí que já na formação o aluno tem à sua disposição.
E a professora da disciplina de Sistema de Informações e Registro? Ah, sim. Bom, essa disciplina, então, é uma disciplina do segundo semestre, da segunda etapa, né? Nessa disciplina eu divido, né, a turma com outra professora, que é uma professora nova também na escola, a professora Cássia. Que é do DENC É também. do DENC também, então é uma disciplina do DENC, onde a gente trabalha os sistemas de informação com os alunos, né? Então todos os sistemas de informação que hoje nós temos, DataSUS, Sinan, SIM, SIAB, né? Para o aluno conhecer onde estão as informações de saúde, e depois trabalhamos com algumas questões tecnológicas, assim, então planilhas do Excel, como construir um resumo, como fazer uma apresentação oral, como são os registros em saúde. Então a gente traz essas ferramentas assim hoje tecnológicas que nós temos para atuar na área da saúde. Eles chegam ainda assim, né, no segundo semestre, não conhecem muito, então a gente vai trazendo aos poucos, assim, na sequência, né? E também no tempo deles, né? Mas sistema de informação e de registros, né? É tão Isso, importante, professora, porque os muito, mecanismos, muito. né, antigamente levavam um mês até chegar no Ministério da Isso, Saúde a informação, e hoje ela é instantânea, tanto instantâneo. no vai quanto no vem, né? Exatamente. A obtenção de informações, isso é um assunto que ele está no eixo dessa disciplina, né? É a agilidade com que nós temos acesso às informações. Então, você somos o tempo que a gente ia lá na biblioteca buscar um livro para ter acesso a um artigo, era solicitar via Comute para vir aquele artigo por fax ou sei lá eu, né? Comute é um Físico. sistema de comunicação entre as bibliotecas, né, professor? Exato, hoje nem existe Nem mais, né, existe Tilmar? mais. Então hoje a URGS assina um catálogo gigantesco de periódicos onde a gente tem acesso a praticamente os artigos do mundo inteiro, né? Antes precisávamos ir às Tu te lembra do bibliotecas, hoje se Comute, acessa de Dilmar? casa, né, Ah, tu professora? vê só, tu te lembra do Comute então, né? É, Então é isso que a gente também ensina para os alunos, né? Essa evolução e essa melhoria no acesso que hoje eles têm e saber aproveitar isso, né? Saber também utilizar o que é fonte segura de informação, o que é fonte, o que é fonte, né? Que realmente tem uma evidência boa de informação. Então são essas questões que a gente trabalha na disciplina de sistemas, que é muito, muito importante. Embora eles ainda estejam chegando assim, né, ainda não faz muito sentido para eles, mas a gente traz, a gente apresenta e faz esse fio condutor assim para essa disciplina. mas esse fio às vezes tem curto-circuito, né? Como é que é a história do fake news, professor? Esse é um assunto que a gente aborda na disciplina, né? Então, a questão do curto-circuito do fake news, a gente vai instrumentalizando os alunos a buscarem o que de fato tem uma evidência verdadeira, né? Na literatura, porque isso é o que a gente vai carregar como profissionais, né? A gente não vai estar dando orientações ou realizando atendimentos em saúde baseados em fake news ou em fatos que não tenha a evidência suficiente para a prática assistencial de enfermeiro, né? Do enfermeiro como um todo. Bom, eu sou apaixonado por uma palavra chamada registro, professor, Ah, sim, porque sim. é extremamente importante aquilo que fica Exato. registrado, Registrado. porque é a informação que às vezes é um detalhe, né, e pode mobilizar de uma forma diferente toda a equipe, né? Sim. Como é que isso é trabalhado com os alunos? O sistema da informação ele vem desde a coleta, Uhum. né, professora? Vem até as questões dos registros, dos Sim, documentos, sim. inclusive das plataformas. Sim. Conta um pouco mais isso para o povo. Tá. Então a questão dos registros, a gente tem hoje assim uma facilidade que é o celular, é o computador, é a internet, né? Então, como é que a gente instrui nessa disciplina em específico? De forma que os alunos possam saber lidar com essa tecnologia, de modo a não também respeitando as questões legais, né? Hoje a gente tem a LGPD, que é um conteúdo que
Nós tivemos uma formação recente na universidade, a gente trouxe para dentro da disciplina, onde, né, o acesso a dados sensíveis e com a tecnologia a gente pode se perder, então a gente aborda essa questão com os alunos. E qual que é a outra questão que a questão do registro, né? Então hoje nós temos para fins assistenciais plataformas que são online, né? Então nós temos sistemas informatizados e softwares. Então um exemplo é o AGHUSE, que é o aplicativo de gestão hospitalar com que nós lidamos no Hospital de Clínicas, e hoje a gente vive um momento em que quase não há mais registro em papel, né? Estamos então hoje vivendo a era da informatização, dos registros informatizados na área da saúde. Então os alunos já estão saindo daqui com essa ferramenta, com essa formação. A própria ideia do cartão SUS, né? Exato, das pessoas que, exato. Às vezes, a gente vê muito nas unidades sanitárias, pessoas até que moram em outras cidades e vêm em busca de um atendimento, dão um endereço de um familiar. Exatamente. Né? E aí vem, mas o cartão SUS, ele, de um certo modo, ele assegura, ele está ligado, né, ao Exato. CPF, mas está ali toda a condição de vida, né? Toda a condição de vida, os seus registros de vacinas, os seus atendimentos. Ainda temos uma evolução, né, a seguir em relação a essa uniformização dos atendimentos SUS em todos os níveis de atenção, né? Então hoje, às vezes a gente não consegue enxergar o que é aquele paciente atendido na atenção primária, se ele vem para um atendimento no HPS, no Conceição, no Clínicas, a gente não tem esse interfaceamento dos registros, né? Então essa talvez uma das limitações que a gente espera que nos próximos anos os alunos possam, né, não enfrentar mais essa dificuldade, né? Então isso é algo bem importante, assim, para a gente pensar, né, sobre isso. Bom, 20 anos de escola de enfermagem, professora, e aquele recado... Vem várias coisas na cabeça, assim, né? Quando a gente vai falando, assim, vem várias imagens, várias coisas que a gente pode estar falando e compartilhando, assim, né? E fica aquela ideia, assim, terminada a nossa conversa, né? Que é conversa de corredor, professor. Terminada a nossa conversa, vem aquela ideia assim, mas eu devia ter falado isso. O que fica a dizer, assim, como recado para o povo? Não sei, eu queria trazer aqui uma memória, posso? Boa, claro. Uma das minhas primeiras experiências, assim, quando eu ingressei na escola, agora como docente, né? Que foi em 2021, foi um período marcante que foi ali no meio da pandemia, né? Certo? Então, uma coisa que me chamou muito a atenção e foi, assim, impactante de um modo até triste para mim, professor Dilmar, foi o dia que eu fui assinar o meu termo de posse e tava todo aquele prédio lá do campus da URGS vazio. Escola de enfermagem, então quando eu cheguei, olha, foi um momento triste, assim, foi diferente, porque eu não cheguei na escola quando eu voltei, né? Eu cheguei no período da pandemia, que estava tudo online, tudo remoto, e quando eu fui lá no campus do centro, que eu vi aquilo tudo vazio, sabe? Aquilo foi bem triste, assim. E aí então, a memória que eu queria trazer era esse meu retorno, como ele foi, e a experiência que me foi dada, assim, a missão na época era desenvolver um projeto de extensão, que foi o primeiro projeto de extensão que eu desenvolvi depois como docente, que foi ação de extensão no aeroporto, junto com a Escola de Enfermagem, a Secretaria Municipal de Saúde, e daí eu fui escolhida, assim, né, pela professora Ana, que era a diretora na época, para desenvolver essa ação, e junto com o meu colega, e essa é a memória que eu queria trazer, o professor Fernando Rigel, né, que desenvolveu essa ação de extensão comigo, foi o meu primeiro colega. Então nós éramos colegas na COSAT, que foi a primeira comissão que eu entrei aqui na escola. Nós somos colegas nessa ação de extensão no aeroporto, né? Só para explicar o que foi essa ação, nós fazíamos atendimentos de prevenção lá no aeroporto. Então, quem chegava de viagem tinha um paredão montado junto com a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária, e a gente convidava as pessoas para
testar, né, fazer testagem de Covid e fazer orientações. Então, o Fernando, né, ele também tinha ingressado há pouco tempo no departamento, no DENC, e a gente então foi colega na COSAT, foi colega nessa ação de extensão, foi meu colega na disciplina de adulto 1, e, né, então a gente, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele nesse meu início e queria deixar registrado assim essa memória em alusão à vida dele, né? Ele era meu colega na disciplina, todas, na de sistemas, na COSAT, na ação de extensão e na disciplina de adulto. Então, queria deixar essa memória, assim, registrada nessa Memórias muito entrevista, assim. boas, né? Vera Portela e Fernando, né? Isso. Professora, e a mensagem? A mensagem de encerramento, assim, de conversa de corredor? Que mensagem tu diz para aquele estudante que está ingressando hoje, o calouro, a caloura? Tá. Eu queria dizer que para quem está chegando, assim, que quem ingressar aqui não vai se arrepender. A enfermagem é maravilhosa, é uma área muito ampla, e a escola de enfermagem, com essa trajetória de 75 anos, tem muitas oportunidades. Então, eu quero dizer que quem entrar, o calouro que está chegando, aproveite, nos aproveite. Os professores são maravilhosos e a nossa estrutura certamente vai oportunizar uma formação exemplar e um futuro profissional também de excelência. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar. E a professora Michele, para 4 de dezembro, 75 anos da escola. Como é que está o coraçãozinho, assim? Olha, eu fico bastante emocionada, Dilmar, né? Eu acho que participar dessa história, né, desse momento aí do 4 de dezembro, é um momento bem gratificante, assim, né? Onde a gente tem aquisições e perdas, né? E que isso faz parte da vida. A gente também não está aqui, né? Nós estamos todos aqui de passagem, né? Então, acho que aproveitar o quanto mais pudermos das relações, das oportunidades, acho que isso é o que engrandece e oportuniza esse ambiente para os nossos alunos. Bom, nós estamos vivendo, dá para se dizer assim, né, um novo tempo, é quase que uma mudança de gerações, né? E há algum tempo a gente estava conversando com uma das colegas que falava dos 50 anos da escola, né? E agora a gente já está com mais 25 em cima disso, né? São verdade. 75 anos. Então nós queremos agradecer o convívio, agradecer também esta conversa, e nós teremos outras pessoas convidadas, né, que estarão aqui para compartilhar um pouco deste preparativo, que ele é um movimento constante, emocional, em função agora de um grupo inteiro que está se mobilizando, né? Tem e-book, professora Michele, tem uma série de outras programações sendo organizadas para se realizar, então, os 75 anos da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da URGS. Nós voltamos num outro momento para mais uma conversa de corredor.